E aí, pessoal? Iniciamos nesse episódio a segunda parte do livro do Machado, que a gente está lendo e discutindo aqui. O Machado aprofunda os estudos da metodologia da arqueologia Foucaultiana, analisando inicialmente os estudos do livro História da Loucura. Então, nesse episódio a gente vai falar da arqueologia, das suas características, usando como exemplo os estudos sobre a loucura e a psiquiatria de Foucault. Já iniciamos com a Lavínia trazendo o exemplo da História da Loucura, e seguimos a discussão sobre a história linear e a arqueológica. Depois discutimos possíveis diferenças entre saber, o conhecimento e, por fim, princípios da metodologia e da arqueologia. Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense. Ali ele coloca no segundo parágrafo, começa com desenvolvendo? Isso. Então, ali ele coloca o objetivo do livro, né? Então, só pra gente lembrar. O Foucault escreveu História da Loucura, vocês viram numa nota de rodapé ali que foi a tese dele de doutorado, né? E aí ele coloca ali, depois dos 2 pontos, ó. Tem o seu objetivo desse livro, né? Dessa pesquisa, é estabelecer as condições históricas de possibilidade dos discursos e das práticas que dizem respeito ao louco considerado como doente mental. E tudo isso ele demarca bem que é antes de existir a psiquiatria, né? Antes de existir já essa ciência como dada, que é a ciência que estuda o louco. Então ele foi olhar antes de instituírem isso. Então foi buscar arquivos históricos, como ele faz pinturas, né? Que ele fala da Nau dos Loucos, é só uma representação de pintura mesmo do Renascimento. E assim ele foi analisar todos esses textos para conseguir ver da onde que emerge essa ideia do louco, da loucura, e da psiquiatria como a área que cuida do louco e da loucura, né? Então é sempre isso, é uma coisa que ele marca na segunda parte também. O que diferencia da análise lá epistemológica, ele vai olhar antes de ser uma ciência, né? E lá não, a ciência está posta e a gente analisa a ciência. Sim. Lembra? É porque ele vai colocar, e ali mais para o meio desse parágrafo, justamente isso, que a psiquiatria é o resultado desse processo histórico, né? Então por isso que ele vai voltar lá, né? Porque não é dela que parte a ideia da loucura, é pelo contrário, é pela ideia da loucura, não é isso? Que se chega à construção que a psiquiatria passa a existir. A ideia. Como área que cuida da loucura, né? Como área que cuida da loucura, isso. Exatamente. É porque muitas vezes pode se pensar, né? Se a gente fosse... E ele chega a colocar um pouco disso, porque se a gente pensar na psiquiatria, como se ali fosse o ponto de partida, né, para a existência da loucura. E justamente não, né? Ele vai olhar todos esses outros... É curioso, e uma coisa que eu fiquei pensando, é muito legal essa forma de fazer história. Gente, a ideia seria, eu acho difícil muitas vezes a forma como ele coloca a escrita dele. E a gente não consegue entender, muitas vezes, parte dessa história que ele está querendo contar. Se comparado com uma história factual. Porque às vezes é muito mais fácil tu ler uma história factual, ou tu ler um outro tipo de história. Entendeu? É bem pela linguagem, a forma como é colocado. Mas acho que não é a linguagem. É a forma como a gente vê as coisas. É a nossa episteme moderna. A nossa episteme moderna é linear, é na sequência, é factual, é uma coisa depois a outra. Isso também. Outra depois da outra. A gente não está habituado com esse tipo de leitura assim. Então, isso aí, que eu falei tem um pouquinho, eu queria saber se era por aí que começava. No parágrafo que começa a compreensão geral. Logo no segundo parágrafo, na verdade. No meio ele vai botar assim: a loucura é saber. Saber difícil, fechado, esotérico. Saber trágico que prediz o fim do mundo, a felicidade e o castigo supremos e anuncia que a vitória final não é de Deus, nem do diabo, mas do louco. Enfim, eu acho que o louco era tratado, né, de uma outra forma, como um ser ali, enigmático e tudo mais. E aí depois o segundo movimento, então, da loucura, não sei se é essa coisa da desrazão, e aí tem algum terceiro? Não, só tu situa isso bem na época que ele fala. Na época clássica, ainda não tinha coisa da razão. Ele vai ser o oposto da razão quando entra a ideia da modernidade, da ciência, de não saber... E aí permanece assim. E aí, claro, e aí em seguida se cria, digamos, a psiquiatria, se é que a gente pode pensar, como assim, aquela área de conhecimento que vai dar conta da razão do que é o louco, do que não é o louco, né? Vai conseguir definir o que é o louco. Então já era lá bem depois. Aí torna a doença. Mas não seria também para tentar consertar esse louco, para trazer ele para razão? Já é um segundo movimento. E aí vai ter os loucos que a gente consegue trazer para razão, esses que fazem terapia, entre aspas, loucos, estou forçando agora, e o que pode tomar um medicamento, e o louco que não tem o que fazer, né? Aqueles que a gente não sabe o que fazer com eles.
Com certeza, que daí a psiquiatria não consegue dar conta. Mas a ideia é essa. No segundo momento, depois que a gente já definiu o louco, é quem não tem razão e etc., é curar ele, né? Trazer ele pra norma de novo. E aí o estranho é que o louco é qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ato que tu te afaste da razão, né? Não necessariamente o louco que a gente tem na ideia, na cabeça como louco. Do anormal, mas, ele... Isso. Mas se desviou muito ali do que eles consideravam racional, sei lá. Isso aí, tem uma parte que eles falam que é dos 4 razões, eu acho que é bem pro final. Eu até anotei, tá bem esse cantinho aqui desse lado. Deixa eu só achar que eu já... Porque ele fala assim, quem que também era considerado louco nessa época, ainda que não existia a loucura, né? A loucura como uma coisa a ser curada, a desrazão. Aí era o cara que era a prostituta lá, era uma transgressora sexual, ela era considerada louca. O que roubava, porque não era moralmente aceito roubar, esses caras assim. E o louco, né? Que tem algum distúrbio mesmo mental, ou aquele que sai correndo na rua pelado, né? Também não tá certo, ou que... Então, toda essa gente que era diferente do que era dito normal, era considerado meio que louco. Né? Não é essa parte que ele coloca que até a mulher que o cara não queria mais também já... Eu li uma coisa assim. Pode ser. É isso que eu tava procurando. Eram 4 exemplos assim que ele deu, mas agora eu não localizei aqui. Mas é isso aí. Eu tinha um claro que talvez eu tenha marcado essa parte da mulher ali, mas é mais pra baixo, depois eu vejo. E aí depois disso, então, ele tem até um livro que se chama Os Anormais, que ele trata bem isso. Quem eram os anormais na época? Eram aqueles que se masturbavam, eram os que eram os loucos. Aí depois ele avançou desse livro, assim. Eles, então, os onanistas, que ele chama, o louco, e aqueles que nascem com problemas, tipo, os monstros que ele dizia. Então tem um problema físico, né, que é fora da norma, mas todos eles são anormais porque não estão na norma, como dizendo a Tanise. É o segundo livro que ele faz, assim, que é interessante, mas também para nós não diz muito, né. E eu acho que essa parte é muito Foucault, pelo menos para mim, assim, é muito Foucault da coisa que eu aprendi, assim, que as coisas são construídas, porque se a gente pensar o louco, parece que o louco sempre esteve aí, sempre existiu, sabe, ou sempre existiu da mesma forma. Só que não, aí o Foucault ele vai lá e mostra, bom, olha como é que as passagens que a gente tem, né, que a gente teve, né, as definições de louco, os entendimentos que a gente teve de louco. Aí ele vai lá, coloca a ideia do esotérico, de não sei o que mais, até chegar no ponto, né, atual, da modernidade. Então acho que isso é muito Foucault, assim, a gente entender que essas coisas são construídas historicamente, porque às vezes parece que as coisas... E o que parece, de repente, para nós agora é tão bobo, sim, as coisas são construídas. Mas o quanto antes de fazer essas leituras, eu não me dava conta dessa coisa, né, de tudo ser construído e de ser modificado ao longo do tempo. Parece que as coisas sempre tiveram aí, tá legal, tá aí, sabe, o louco, não sei o quê, só que não, né, então esse trabalho histórico, né, e esse movimento e essas coisas que ele vai marcando, assim, ao longo das pesquisas dele, é algo que eu gosto bastante, assim. Não sei se é assim... O pouco que ele fala na segunda parte ali desse capítulo, que é coisa do conceito. Então, o que for vai olhar? O conceito de loucura já está demarcado hoje. Tá, mas não me interessa de onde ele surgiu, que seria uma história epistemológica, porque vai considerar só a ciência que já está posta aqui e já determinou o que é a loucura. Ele quer olhar antes disso, que é o que ele faz. Então, ele pega todos esses outros saberes, por isso que ele nem chama de conhecimento, tem esse diferencial que ele faz no capítulo. Então, pega todos esses outros saberes e aí mostra, bom, como todos esses outros saberes construíram isso que agora a gente passa a chamar de louco. Né? É antes, ele sempre olha antes, assim. Isso eu achei que ficou bem demarcado na segunda parte e que é o diferencial da história, que é bem isso. Bom, o conceito já tem, não, loucura é isso. Sempre teve aí. A homossexualidade não é mais doença, né? Tanto que não é mais homossexual, já saiu e etc. O que agora é a nova briga? Os trans, né? Os trans estão nesse movimento agora. Então, tem a aluna que falou e apresentou a proposta dela, que tem a ver com os trans e tal. Ela disse, da onde que eu vi isso? Quando eu fui dar aula e tinha uma menina que ela era trans e ela disse, eu queria que tu me chamasse de Vanessa, mas meu nome na chamada é Nelson. E a estagiária, perfeito, começou a chamar ela de Vanessa. E ela se sentiu super acolhida, porque os outros professores não a chamavam de Vanessa, mesmo tu olhando para ela sendo uma menina. Ela sendo uma Vanessa, né? Mas aí disse que a menina não ia no banheiro, então ela fazia tudo que era xixi, não tomava água a manhã inteira, porque ela não sabia se podia usar o banheiro dos meninos, porque ela era uma menina, fenotificamente.
Mas se ela entrasse no banheiro das meninas, ela era um menino, porque ela tinha pênis. Então... É uma loucura. Muito louco, assim. E como a escola não sabe lidar. E eu me lembro... E aí ela disse assim, que às vezes até fica um burburinho. Algumas professoras até comentaram, a gente não sabe como lidar mesmo. Porque tem que ser, que nem eu digo, mas daí é jogo aberto. Pergunta pra criatura, né? É tão fácil, mas enfim. Mas aí é a dificuldade que tem de lidar com isso, com essa nova identidade que aparece agora. E ainda, acho que ainda é tratado meio como doença, né? É uma distopia, uma coisa assim, ela falou disforia. Isso, uma palavra assim, que ela disse que tá lá no CID das doenças. E aí eu voltei no tempo e pensei, bom, quando eu dava aula na escola, que foi no início dos anos 2000, a gente fazia a mesma coisa que hoje fazem com os trans. Eu acho que ela é, né? Com os meninos gays ou com as meninas gays, na época. Eu me lembro disso, tinha um aluno que disse, eu acho, esse aluno, o que tu acha, Lavínia? Eu acho que ele é gay, né? E eu ficava pensando, mas e se for, né? Eu não sabia muito como lidar também. Mas e se for, e daí? Qual o problema dele, né? Mas tinha essa fofoquinha entre os professores, de será que ele é, será que ele não é? Bom, azar se for, né? Mas aí fica, e agora isso já foi mais digerido, já teve muita batalha dos homossexuais, né? Já estão, claro, existe homofobia, não estou negando nada disso. Sim. Estamos nessa luta ainda, mas já está mais tranquilo, entendeu? Em alguns espaços da sociedade, coisa que agora a briga nova é os trans, né? Como as coisas vão mudando, a gente vai mudando o conceito, é isso que o Peterson, tudo esse exemplo que eu estou dando para dizer, concordar com o que o Peterson falou, que as coisas não são dadas, né? A gente sempre tem uma construção dessa coisa e como vai modificando, em 20 anos já modificou bastante o modo como se olhava para a homossexualidade, como se olha agora. Já está mais... Eu não sei se tem um pouco a ver, mas antes do Peterson trazer isso, eu estava lembrando da questão do bullying, né? Porque falam, que foi criado, que não sei o quê. Porque na minha época de escola mesmo, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E eu sempre sofri, nunca me importei muito, mas por ser baixinha, né? E aí por isso que essa coisa me chama atenção. Mas eu não sei se também entra nessa história de bullying. Não, acho que também foi criado já. Só que sempre existiu, aí é que tá. Sempre existiu, mas não tinha esse nome, não tinha esse conceito, não tinha essa preocupação tão forte desse abalo psicológico que as crianças sofrem, né? Interessante. Esse nível de empatia e coisa que eu digo a maior desculpa que dá raiva de escutar, principalmente para a função da comunidade LGBT, né? Tipo, as pessoas dizem, mas na minha época não tinha isso. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sempre teve, né? Sempre teve, só que as pessoas se escondiam. Tinha sim. Tinha que eu levei pedrada na saída da escola. É isso, é de se segurar, né? Eu literalmente já fui apedrejado. E esse negócio que tu tá falando aí da função de trans, um amigo meu, que ele é cabeleireiro, só agora ele tá conseguindo fazer isso, ele tá numa felicidade, assim, ele botou umas 2 semanas atrás, a última publicação dele no Facebook, ele disse, gente, hoje é meu último dia, me chamando de Wilson, não sei o que mais, a partir de agora meu nome vai ser Sofia Prestes, e aí começou e falou, e tipo, ele tá com 42 anos, sabe, mas ele botando ali, falou tudo, tipo, é a realização de um sonho dele, sabe, conseguir fazer, e postou depois a foto, o primeiro documento, né, dela agora, que eu quero o CPF, então assim, tá felizaça, sabe, e aí, claro, é bom ver que as pessoas estão apoiando, claro, tem muita gente com preconceito, vai ter, mas já é diferente, né, porque tu imagina, isso já era, como ela disse, isso já era desde quando ela era criança, adolescente, ela já sabia, só que não podia, e se escondia, né, naquele jeito. E hoje não, hoje ela pode, né, ser quem ela é, quem ela quer, com o nome lá direitinho, com o documento direitinho. Então, é uma vitória, né? E é que nem a mesma coisa, esse exemplo também cabe no conceito do bullying, eu acho que sim, como a Tanise falou. Eu me lembro nos anos, quando eu estudei, imagina, na escola, era anos 80. Anos 80 e início dos 90. E aí tinha um coleguinha meu que era bem gordinho. E a minha amiga que falava por mim, que eu não falava, né, vocês lembram? Ela vivia debochando dele, debochava muito, chamava ele de gordinho, de tudo, fazia desenho deles com bolinha, ela era desenhista, então ela desenhava deboche de todo mundo. E ela era baixinha, não tinha nada demais, era feinha também. Mas ela era quem fazia isso, eu fico pensando, e naquela época não tinha esse conceito, não tinha... Então, assim, o colega, ele ficava ali, de boa, ele até falava com ela, ele não se importava, né, que nem a Tanise falou, eu não me importava, eu também não me importava.
Mas a gente, e hoje não, hoje tem essa preocupação de ver como o sujeito como que aquilo ali está construindo ele, né, por exemplo. Então acho que também mudou isso. Sempre teve bullying, sempre teve, mas agora ele é considerado bullying. Então agora ele é considerado uma coisa que afeta o psicológico das pessoas, né. Então é um outro olhar, assim, sobre o conceito, né? E nem por isso pode ter diminuído. É que antes tem tu não... gente que diz, na minha época eu sofri a mesma coisa e não acontecia nada, não dava bola. Vocês também não tem que dar bola. E não que não dava bola ou não se afetasse, né? Porque na verdade eu me afetava, porque eu fiz minha mãe me levar até pra fazer raio-x, porque eu achava que eu era anã, né? Ai, sério? Então imagina. Só que não podia se afetar por isso, né? A gente não podia agora... Por quê? Porque ninguém falava nada disso, sei lá, como é que vai te afetar por isso? Exato. E aí eu acho que a partir do momento que existe o bullying, aí deixa de ser frescura e aí passa a ser algo que a gente pode se importar, ou sei lá. Sim. Tu fez E agora você estava falando, Denise, agora você estava falando e eu fiquei pensando no sentido... Esse é um problema, por isso que isso se torna um problema quando é LGBT, porque eu não podia chegar, por exemplo, com a minha mãe, quando eu tomava pedrada na saída da escola, né, que eu era gay. E tu podia chegar pra tua mãe e falar, mãe, eu sou baixinha, será que eu tenho algum problema? E sabe, aí que... Porque a gente vai vendo as camadas. Claro que todo preconceito, toda discriminação, todo bullying, ele vai machucar a pessoa, e, enfim, mas a gente vai vendo que as camadas também existem, sabe? Porque eu não conseguia chegar na minha casa e falar isso. Eu chegava na minha casa, eu chorava, sabe, sozinho, escondido. Né, porque eu não tinha com quem falar esse tipo de coisa. E eu acho que se aplica em algumas situações assim também. O gordinho até consegue chegar em casa também e falar, ai, tô muito gordo, sei lá, preciso emagrecer, ou começa a correr e tal. E toda a família sabe que ele é gordinho e chama, de repente o apelido do guri até é gordo em casa. Né, então tem algumas coisas que com certeza. mais complicadas assim de lidar. E é o que a prof tá falando agora do trans, que eu também acho que agora total. a pior coisa é isso. Até pela função de emprego, o pessoal não quer, aí chega lá, daí tem uma voz mais grossa, e, sabe? E aí o pessoal... Eu tava vendo esses dias na TV uma mulher falando, tipo, vocês acham? Eu largo o currículo, mas as pessoas não chamam. Quem é que quer ter alguém trans dentro de casa, cuidando de um filho ou limpando a casa? As pessoas têm preconceito. Com certeza. E aí não me lembro mais como é que a gente chegou nisso. Hoje a gente tá indo, né? É do louco, porque a gente tá falando do louco. Não, mas tem essas sentido. Essas aí são tudo louca. Na reunião passada, não sei se vocês vão lembrar, que a gente até comentou dessa função aí de louco, doente mental, que a gente falou dos especiais, vocês lembram? Que até hoje em livros da medicina, né, eles tratam o pessoal especial como doente mental e coisa, né? Eu lembro na faculdade que eu fiz uma disciplina de educação especial e a professora falou que isso foi em 2015, 2016, e a professora disse que até aquele período, não sei hoje, né, que ainda tinha termos horríveis para tratar pessoas com deficiência psicológica e tudo mais, né? Então também é um sentido de evolução em todos os sentidos. Eu anotei ali conhecimento porque eu me lembrei do Peterson. Começa o parágrafo, a análise, que no Renascimento, eu botei, eu quero escrever do lado, conhecimento Então, o que é o conhecimento que ele está considerando? Essa categoria metodológica que indica um tipo específico de problemática, significa o nível do discurso teórico, o saber científico que tem pretensão à cientificidade. Então, o que a gente vai saber já quando falar em alguma coisa que tem a ver com ciência, ou essa pretensão de ser científico, quer dizer, comprovado, etc., é um conhecimento. Todas as outras coisas que ele vai trazer junto são saberes, só para marcar essa diferenciação, assim, que eu achei legal, que quando o Peterson diz que traz algumas explicações, né, alguns conceitos, aqui tem um conceito de o que ele está considerando conhecimento. Tá, e agora, trazendo para os nossos trabalhos, muitas vezes eu tomo como sinônimo, e eu acho que não é, eu acho que não é por aí, de repente. Eu acho que a gente podia, eu já também tomo como sinônimo, mas eu acho que faz sentido essa diferenciação já. Eu achei. Tipo, até, por exemplo, se tu pegar no teu trabalho, o que tu trabalha, nem foram saberes, né, porque tu fez outra coisa. Mas às vezes a gente não... Dá pra dizer que são duas epistemes diferentes, né? Os saberes a gente pode colocar lá na episteme clássica ou ainda não, ou não? Não é saberes, não, mas eu acho que na nossa... Tá, entendi o que tu entendia, tô pensando. Entendeu o que eu quis dizer, Entendi. Por exemplo, sei lá, os saberes lá de analisar as plantas e pode ser. escrever.
Mas olha só, Aquilo lá- agora a gente tá na episteme moderna, né? Mas a Sim, aí eu pensei- astrologia é um conhecimento? Ah, tá, entendi. Agora pensando aqui pensando só na episteme moderna, né? Tu tá pensando. Não, quando tu fez a pergunta, eu raciocinei assim. Não, eu entendi o que tu quis dizer. Sim, lá existiam saberes, porque ainda não tinha ciência. Sim, mas aí a gente também pode usar Mas os saberes. hoje ainda temos isso, ainda temos Sim, saberes, né? Aham. Conhecimento teria que ser relacionado a um saber científico, é isso? Isso. Já o saber não necessariamente, por isso que tu falou da astrologia, seria o saber e não o conhecimento. Tá, então o conhecimento ele surge, a gente vai dizer que vai ter a definição nessa lógica aqui, só a partir da episteme moderna. Na episteme clássica a gente não vai ter conhecimento. Aqueles lá de conta da história natural é tudo dentro dos saberes, dentro da ideia de saberes. Foi isso que eu pensei. Aí que tá, mas se a gente tomar essa régua, né? E se a Pois gente é. olhar para o passado, e bom, como a gente já discutiu no Palavras e as Coisas, naquela época aquilo ali era conhecimento para eles. Era porque conhecimento. só o que eles tinham. Aí é aí- conhecimento, então depende o ângulo que a gente olha. Eu acho que faz mais sentido assim. Nesse Se olhar segundo pela ângulo. a episteme, que tu falou agora, se a gente olhar na episteme clássica mesmo, o que a gente estava acontecendo dentro da episteme clássica ali? Tinha história natural, todas aquelas coisas. Aquilo ali era o conhecimento. E o restante das coisas se tornam saberes. Das outras informações, sei lá, né? Então acho que essa segunda tua parte aí fez mais sentido para mim. Do que tomar tudo como saberes. Até aquilo dentro da história natural, sei lá. Entende? É que defende a referência. Se eu partir da referência que um conhecimento tem a ver com a ciência, como a Melanie falou e como está escrito aqui, aquilo que era lá não era conhecimento, era saberes. Mas eu estou olhando desse parâmetro. Se eu olhar do parâmetro, bom, como é que era a episteme naquela época? Era clássica, não tinha ainda ciência, não tinha nada disso. Então aquilo era conhecimento. Peguei outra referência e olhei para lá, né? Depende Sim. do que a gente considerar. E aí, trazendo de novo essa coisa para os nossos trabalhos, eu acho legal a gente fazer essa demarcação. E quando muitos trabalhos ali com as radiações polares, a gente acabava tratando conhecimentos, saberes dentro das radiações. Como sinônimo, né? Como sinônimo, por exemplo. Coisa que, na verdade, são tudo conhecimentos, que a gente está falando de radiação solar, biofísica, episteme moderna, a gente está tudo naquele ponto ali, então seria tudo conhecimento. Que nem a história do chazinho, se a gente pegar por esse, eu tô mal, eu tomo um chá de boldo, se eu tô mal do estômago, e me melhora. Agora, aquilo ali é um conhecimento? Não sei, porque nunca a ciência testou. É um saber que tem na minha família há 353 anos. Não tinha. Mas isso aí, do boldo que tu disse, se for visto por um lado científico também, sobre as substâncias do boldo, não sei o que, se for falado de um jeito diferente, já passa a ser conhecimento, não saber. Por esse viés, sim. Aí que me pega, entendeu? Eu fiquei nessa. Será que não, Jonathan? Tu tem entendido? Hoje não tem pesquisa nenhuma desses chás, dessas coisas? Deve ter. O boldo é porque ele aumenta o ácido, o pH do estômago. Explicação científica. Pronto, E aí, porque ele é muito ácido, o boldo chileno ele é muito, muito ácido. Então tu toma, faz o mesmo efeito da Coca-Cola, quase. Só mais forte ainda. Aí se tu for falar por esse viés, aí já é conhecimento. E aí, tipo, só pela pessoa falar, chá de boldo, eu sei que a minha família sabe que é bom pro estômago, passa a ser um saber. E essa linha é muito tênue, né? É isso que eu fico pensando, vendo sobre isso. Tipo, porque se a gente vai fazer um trabalho científico, a gente tem que saber essas duas diferenças, de que o conhecimento é uma coisa e o saber é outra, até para não usar as palavras como sinônimos, né? Mas em outros textos, eu não sei, eu acho que ciência científica é a mesma coisa, sabe? Não sei se eu estou falando alguma coisa. Porque a ideia também é que a gente ir afinando também, porque conforme a gente vai ampliando as leituras, a gente também vai afinando a nossa forma de pensar e de escrever, né? E se dando conta de algumas coisas e já conduzindo de outro modo. Acho que passa por aí também. Não que seja errado lá quando a gente escreveu, porque a gente não estava usando essa régua aqui, por exemplo. Então, para nós, era sinônimos e era isso e ponto. Mas agora, tendo esse referencial e olhando para essas coisas, a gente vai meio que afinando e se articulando melhor com aquilo que a gente está estudando, de certa forma. Que aí ele já está trazendo essa ideia de como nasceu a psiquiatria, né? Nesse posicionamento que a loucura é a desrazão e o louco, então, é aquele que tem loucura, portanto, é o desrazoado.
Quem que determinou tudo isso foi a psiquiatria. Eu marquei o parágrafo de baixo, que diz assim, ó, o ponto decisivo a respeito do aspecto teórico é o aparecimento de uma consciência histórica da loucura, isto é, enquanto a experiência da desrazão é afetiva, imaginária e temporal, afirma Foucault, sem, no entanto, fazer análise, a reflexão sobre a loucura é temporal, histórica e social. Tipo, uma análise de um determinado período, né? E aí, de novo, uma coisa que aparece também no ponto 2, que ele marcou, mas que aqui ele cita, desse olhar diferente do Foucault também, que é o que o Peterson estava dizendo no edifício, que não é um olhar comum ao se contar uma história. Ele não pega, então, o conhecimento dado, ou o conceito dado, e aí vai analisar como esse conceito nasceu. Não, ele pega uma prática social, então, ele pegou todos esses jeitos que a sociedade mostrava o louco. Era o libertino, era o que roubou, era o que... Isso não estava escrito em nenhum livro, não era nenhum conceito, não era nada. Era uma prática social que se tinha na sociedade naquela época. Então, ele olha essas práticas sociais, identifica saberes ali. Então, esses saberes do louco era quem era o libertino, quem não se fazia a relação sexual direito como permitido, nananana, e disso ele vai mostrar depois como se constitui, então, a ciência da psiquiatria. Sempre que ele fala dessa ideia de... Porque antes ele trouxe a ideia da percepção social, não sei o que o Foucault faz, é isso. Ele foi para como era representado na sociedade, na sua prática, no seu dia a dia, e aí disso ele desenhou essa história para chegar lá na definição do louco, como desrazão, etc. Então isso vocês vão ver também escrito em outros textos. Foucault para a parte das práticas. Foucault olha para as práticas. Como assim para as práticas? Aqui a gente tem um exemplo, então. Olha para as práticas sociais, como aquilo ali era mostrado na vivência da sociedade. Não necessariamente por um livro, um conceito ou uma teoria. E isso a gente pode dizer que são as condições de possibilidade que ele fala que vai analisar? Isso, depois ele reforça, né, na 2. O segundo ali ele vai dizer que a arqueologia não pretende balizar a ciência a partir de uma análise exclusivamente interna de seus procedimentos, nem de uma análise do que é apenas externa. Ela procura levar em consideração e articular níveis diferentes. Esse é o início todo o início, na verdade, do parágrafo que começa em segundo lugar. Na verdade, acaba considerando... Não tem, acho que, essa parte de separação. Na verdade, não tem mesmo essa separação. Ela vai olhar para todos esses saberes aí, sem classificar interno, externo e tal. E por isso que eu acho que foi bom a gente ler toda aquela parte da epistemologia. Usar uma baita de uma bagagem agora para conseguir entender e diferenciar, né? E demarcar bem o que é arqueologia e o que é outra coisa. Algumas coisas que ele traz aqui, se a gente não tivesse lido, nós também não ia entender muito esse contraponto, né? Eu acho que ficou bem bom aquela leitura inicial. Então, em primeiro lugar são gerais, em segundo é isso que o Peterson leu, são verticais porque não balizam-se a partir da ciência. E aí ele fala também, que vocês viram, né? Ele traz nesse segundo ponto também a relação com as condições econômicas e tal, que ele acaba olhando. Já que ele não está baseando só na ciência, ele vai olhar tudo que estava rolando na época. E essas relações econômicas ele puxa por meio de como as instituições tratavam então o louco. E a terceira característica é no então, né, que se delineia, que ele vai dizer então que não existe aquilo que também a gente já falou quando leu lá o Palavras e as Coisas. Aqui eu me lembrei bastante do texto do Palavras e as Coisas, né? Ele vai dizer, se delineia a terceira característica, que é a investigação histórica, arqueológica, não estabelece uma ruptura absoluta entre as épocas, que a gente sempre fica naquela, né? Então, como é uma coisa descontínua, não tem assim, aqui acabou e aqui começa. Não, vai rolando, acaba por um lado, por outro não, aí mudou a percepção da episteme aqui, mas aqui ainda não. Eu sempre achei isso muito estranho na história, assim, porque muitas vezes, 1940 começa tal coisa, aí em 1943 começou tal coisa, sabe? Como se tudo, bom, agora fechem as cortinas, vai começar o outro espetáculo e é isso. Não tem como ser assim, né? É muito louco. É que nem Revolução Industrial. É 1700 e, 80 e poucos. Tá, daí, por quê? Porque nasceu uma primeira indústria e revolucionou tudo. Não é tão rápido, né? As coisas demoram, assim, um pouco pra... Sim, agora é outra coisa, vamos lá, seguimos, né? Todo mundo muda e... Não, vai. E aí, às vezes, a gente começa, né? Por isso que essa coisa das datas também é muito ruim, assim, de ficar marcando, né? Porque parece que é ao longo do trabalho, né? Porque parece que foi ali, então, que começou o negócio. Não, né? Tem tudo um antes, um meio e depois. É uma salada só. Deixa eu só mostrar onde eu marquei, que é uma coisa também que a gente já falou, mas só para fechar, o parágrafo começa com o que
O que a História da Loucura descobre é no fim da 34. Eu marquei lá no meio a segunda frase, assim, a terceira. A História da Loucura é uma crítica da razão. Uma análise dos seus limites, das suas fronteiras, que se estabelecem e se deslocam, excluindo e reduzindo aquilo que ameaça a sua ordem. E esse processo que é descontínuo. Ó, a primeira partezinha depois. Eu marquei antes desses 3 pontinhos, no último parágrafo. Eu preciso ainda salientar que as condições de possibilidade históricas da psiquiatria são mais institucionais do que teóricas. Então é interessante isso, né? Primeiro que se criou, de novo, olha como ele olha as práticas. Primeiro as instituições foram dando conta do louco, ainda não tinha conhecimento fechado. Aí as instituições, a partir delas, elas conseguiram daí, digamos, criar uma classificação ou nomear um pouco o que é esse louco, e daí aparece a teoria para dar origem à psiquiatria. Então por isso que ele diz, ó, são mais institucionais do que teóricas. Eu marquei o final ali, eu até esqueci de contar. Botei o louco foi circunscrito, isolado, individualizado, patologizado por problemas econômicos, políticos e assistenciais, e não por um exame médico. A medicina só veio depois, né? Dar o carimbinho de conhecimento científico. Depois, o último ponto que ele faltou falar é essa ideia da normatividade, né? Que é aquele julgamento de valor, assim, do correto, do incorreto, enfim. No começo, só que eu sublinhei, depois da frase começa é certo, né? Terceira frase aí do parágrafo. É certo que não se trata mais de uma história normativa, no sentido de efetuar julgamentos sobre os discursos, tomando como norma a própria cientificidade, definida pelo presente de uma ciência. Ó, de novo, a mesma coisa em outro contraponto que faltou. Já falamos do conceito da descontinuidade e agora essa ideia de normatividade. De novo, não pego isso para julgar se é científico ou não, faço outra coisa. Depois ele só reafirma ali o que colocou. No parágrafo seguinte, ali, a História da Loucura não toma posição implícita ou explicitamente como essas teses epistemológicas, mas o que Foucault mostra claramente nesse livro, e isso é uma de suas grandes novidades, é que a história da psiquiatria não pode ser feita nesses termos, ou seja, lá da epistemologia. Né? E aí ele continua ainda, é a própria especificidade do objeto de investigação que em a História da Loucura será determinante da abordagem utilizada. Ou seja, eu fiquei pensando que é muito quase que o teor dos dados que vai ditando, né, a pesquisa, o passo ali da arqueologia. Né? É legal isso também. Considerar que ele tem um material empírico e aquilo ali, então, é que vai meio que, de certa forma, vai conduzindo ali a tua pesquisa, né, que vai ditando o ritmo mesmo. Então, e eu acho que é bem legal de pensar nos nossos trabalhos, assim. Então tá, pessoal, por hoje é isso aí. Se você se interessa por medicina, acompanhe o próximo episódio que a gente vai trazer uma historinha bem resumida dela. Falou, até lá!